A cena se tornou comum nos últimos meses. Filas imensas nas portas de bancos, gente que veio pegar informações ou receber o auxílio emergencial de R$ 600, pago pelo governo federal durante a pandemia. Um benefício financeiro para amenizar os efeitos da crise causada pela Covid-19. Muitos aqui perderam o emprego. Já estava 7 anos na empresa, eu fiquei um pouco abalada, psicologicamente, assim. Foi bem difícil para mim, aceitar que eu estaria desempregada. Outros, como o seu Carlos, estavam desempregados há mais tempo. Viviam de bicos que se tornaram cada vez mais difíceis. Tá difícil. Às vezes a gente vai, bate na porta da empresa e sempre é aquela mesma história, não há vaga. Se não bastasse a crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus, ainda estamos diante de uma das maiores crises econômicas da história. As projeções são de que até o final do ano, o cenário será de recessão, aumento da dívida pública e desemprego. E os efeitos já começaram a ser sentidos. No Brasil, o IBGE divulgou na semana passada uma pesquisa que revelou o crescimento do desemprego por conta da pandemia. Já são quase 13 milhões de desempregados, pessoas que perderam e estão à procura de um emprego. Pela primeira vez na história, menos da metade das pessoas com idade para trabalhar está ocupada. Isso sem falar no número de desalentados, gente que desistiu de procurar emprego. Já são mais de 5 milhões. Uma realidade também enfrentada por outras nações. O problema está na proteção dada aos trabalhadores, muito maior em lugares como a Europa do que no Brasil. Em média, 40% da força de trabalho na Europa teve jornada de trabalho reduzida. Entre 40% e 48%, quase metade, certo? Só que o principal programa do poder público para mitigar os efeitos recessivos no mercado de trabalho europeu não prevê, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho. Esse é um ponto. Aqui no Brasil, prevê. Você ter uma ideia de como no Brasil as coisas estão bastante complicadas, é que nós tivemos o Programa Emergencial de Segurança do Emprego e da Renda, que é a MP 936, que previu a redução da jornada de trabalho, mas permitiu também que as empresas demitissem. E ao lado disso, nós tivemos uma outra medida, que foi a expansão do crédito para financiar a folha de pagamento das empresas. Curiosamente, só para ter uma ideia como o desenho de proteção ao trabalho, as relações de trabalho no Brasil estão equivocados, é que, pela primeira vez na história, a demanda por crédito das empresas representou apenas 4% do total. Outra política de mitigação dos efeitos da crise econômica foi a concessão do auxílio emergencial. São apenas R$ 600, menos que o salário mínimo. Mas um dinheiro que tem ajudado e muito a família da Ivanesa nesse momento tão difícil. Esse auxílio está sendo altamente fundamental para a gente, porque é da onde a gente está tirando a nossa renda. Porque como a gente não tem uma renda fixa, porque se a gente trabalhar, a gente recebe. Se a gente não trabalhar, a gente não recebe. Então a gente não está trabalhando, então não tem de onde sair dinheiro para a gente. E esse auxílio está sendo, assim, vamos dizer, a nossa salvação. Sob pressão, o governo federal acenou a extensão do benefício por mais 2 meses. Mas o ideal, assim como acontece em outros países, seria transformar essa política de renda básica em permanente. Está havendo uma discussão para que essa política ela se torne uma política permanente de renda básica. O problema é que isso tem um enorme custo fiscal. Mas se isso, de fato, se consolidar, provavelmente, se essa política de renda emergencial se tornar uma política de renda permanente, isso pode ter um impacto muito positivo na economia, porque os programas de proteções sociais, nesse nível, eles subirão, eles mais do que dobrarão. Então, o efeito sobre as relações de trabalho por essa política poderá atenuar os impactos recessivos que terão sobre as relações de trabalho. Dentre os milhões de brasileiros que ficaram sem trabalhar na pandemia, estão os trabalhadores do setor cultural. Um dos primeiros a parar e talvez um dos últimos a voltar com as atividades. Afinal, o trabalho de artista quase sempre requer público e aglomeração. Muda tudo, né? Porque você quebra toda a dinâmica do trabalho. O artista, pelo menos que trabalha com música, ele
A vida dele é estar ou no palco ou estar dentro do estúdio, né? Ele precisa das pessoas em volta. O que o Marcos Magá tem feito para sobreviver nesse período? Você fica numa situação onde você não tem muito para onde correr, né? A grande sorte, na verdade, é essa questão da tecnologia, porque a gente consegue, de alguma forma, viabilizar alguns trabalhos, assim. Acaba que a gente consegue construir ali meio que um caminho alternativo dentro do caminho alternativo, né? Uma saída, né? No meio desse beco sem saída que a gente ficou, né? As lives, como ficaram conhecidas as apresentações por meio de redes sociais, ganharam espaço nesse tempo de distanciamento social. Uma forma do artista não parar, fazer o trabalho em casa e tentar monetizar esse momento. É o caso do DJ maranhense Jorge Choaire. Sem poder tocar em festas que ainda continuam proibidas por causa das aglomerações, ele foi estimulado por amigos a continuar desenvolvendo o trabalho pela internet, sem sair de casa. Bom, o meu trabalho antes da pandemia, da Covid-19, era basicamente trabalhar com o público. Eventos musicais, festas, eventos culturais como teatro também. Com o isolamento imposto pela pandemia, nós tivemos que não nos adaptar, nós tivemos que parar. Então eu vi de uma hora para outra não tendo mais as possibilidades. As minhas agendas foram sendo canceladas, os eventos que eu tinha agendado dentro do período de março, abril, eu tive que ver eles todos sendo cancelados e então eu tive que me adaptar a trabalhar dentro de casa e tentar repassar, fazer isso chegar nas pessoas. A internet foi uma baita de uma aliada. A gente ficou muito mais conectado, todo mundo está grudado no celular. E em decorrência disso, vem junto as possibilidades de, com vários amigos denominam de várias formas, é um chapéu virtual, é um cover artístico voluntário, outra forma da gente driblar e tentar nos enquadrar nessa situação crítica. As lives demonstraram uma tendência dessa pandemia. Nunca se levou tanto trabalho para casa. É o chamado home office, forma de desenvolver atividades que antes eram feitas em outros espaços, no aconchego do lar. O que começou por uma necessidade pode se tornar uma tendência, mas é preciso tomar cuidado para que esse novo normal não se transforme em uma forma de precarização das relações de trabalho. O risco da atividade, no caso do home office, do trabalho remoto, fica para o trabalhador e não para a empresa. Esse é um aspecto importante. Não fica claro também se serão anulados ou se serão atenuados os aspectos de proteção social que havia no trabalho presencial. Então, se eu estava no trabalho presencial, você tem os adicionais de salubridade, você tem a questão do auxílio transporte, do auxílio alimentação, uma série de coisas. Esses aspectos não estão claros se vão continuar ou se vão mudar numa situação de trabalho de home office, trabalho remoto. Então, esse novo normal tem incertezas quanto à estrutura de proteção que havia no trabalho presencial, se vai permanecer ou se não vai permanecer. Se não for permanecer, o trabalho home office ou o trabalho remoto, na verdade, pode ser uma agudização do processo de precarização nas relações de trabalho que já existe aqui. A previsão pós-pandemia não é uma das mais otimistas. É preciso manter a esperança para que o novo normal do trabalho e da economia traga dias melhores.